Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou compartilhar uma dica que fez muita diferença na minha vida, que é sobre o sono da criança. Eu digo criança porque hoje o meu bebê já cresceu, né? Eu já passei por duas experiências completamente diferentes no sono. Bernardo, minhas técnicas funcionaram de cara, mas com a Alice nada do que eu tentei funcionou. E isso me forçou a buscar mais conhecimento em relação ao sono, e foi isso que eu realmente fiz, né? Busquei mais conhecimento, coloquei em prática e para eu ter um resultado. Vou dizer para vocês que não é fácil ainda. A Alice, ela é bem resistente para dormir, ela é bem resistente no sono, então eu coloquei essas dicas em prática e é só assim, gente, que eu consigo ter tempo para mim, consigo hoje organizar, assim, tipo, principalmente à noite, para que eu tenha um tempo para mim antes de dormir. A primeira dica para que você tenha sucesso aí no sono da sua criança é ter uma rotina de sono. Eu digo rotina de sono, não é a rotina do dia, tá? Eu aqui em casa, eu levo em consideração 3 rotinas com as crianças, né? A rotina do dia, a rotina do sono e a rotina de alimentação. Eu faço isso porque eu percebo que mantendo uma rotina de alimentação, automaticamente todas as outras coisas que eu tiver que fazer com eles flui muito melhor do que quando eu tô em falha com os horários deles comerem, né? Se alimentarem. Então eu sou muito pontual com isso, café da manhã, almoço, lanche, janta e o leitinho antes de dormir. Eu sou muito pontual porque isso faz diferença pra mim, tá? Com as crianças. Então vamos lá. Rotina de sono, quando elas estão em tempo de escola, eu começo às 7 horas da noite com o jantar. Após o jantar, elas já começam com um banho, já vão tomar banho, porque são 2, então já vai tomar banho uma, depois já vai a outra. A gente faz aquele momento, né, de mãe com os filhos, aquele momento de brincadeira, aquele momentinho gostoso. Enfim, eu dou o leite pra eles e aí eles vão dormir. Então, às 8h30, mais ou menos, eles já estão na cama pra dormir. Isso quando eles estão em aula. Quando, agora que tá de férias, eu tô fazendo a rotina um pouquinho mais tarde para que eles também possam acordar mais tarde e consecutivamente eu não tenho que levantar às 7 horas da manhã. Então eu tenho começado com a janta entre 8 e 8h30, e quando é 9h30, eu tô colocando eles pra dormir 9h30, 10 horas, até 10 horas eu ainda tá aceitável nas férias, tá? A rotina do sono, gente, vocês vão programar de acordo com a rotina de vocês, de acordo com a demanda da casa, né? Cada casa tem um ritmo, tem um horário, então vocês vão fazer isso de acordo com o horário da casa de vocês, tá? Muito importante tê-la, mas é muito importante que seja de acordo com você pra não ser uma coisa massacrante, né? E você tem que fazer 1000 coisas e parar tudo pra poder... Não, tem que ser algo ajustável. Esse horário eu não vou lavar a louça, porque é o horário de pôr as crianças pra dormir, é o horário de dar banho, de preparar elas pra dormir. Então eu tenho que ter em mente isso, tá bom? A segunda dica, gente, vem através de um estudo que eu fiz, né? Teve uma aula com um especialista do sono americano. A aula foi toda legendada, então eu consegui pegar bastante informação. Tudo que eu peguei de informação eu fui anotando, tudo que era de muito importante, e eu fui anotando. E essa segunda dica eu aprendi lá com ele, que a criança, ela não deve tirar a soneca depois das 5 horas. Gente, é real isso, tá? Eu vivo na prática isso. Então assim, quando a criança ela tira a soneca depois das 5, quebra o ciclo de sono dela. E o que é que vai acontecer quando quebra o ciclo de sono? Ela vai dar muito mais trabalho pra dormir. Depois das 5, lá pra 6 horas, assim, mais ou menos, a criança começa a liberar o hormônio do sono, né? Se ela tira uma soneca às 5 horas e dorme até 6, 7, que é o caso da Alice aqui, a soneca dela dura 2 horas. Se ela dormir às 5, ela vai acordar às 7. Às 7 já era pra ela estar se preparando pra ir dormir. Então, o que vai acontecer? Quando for às 8 ou 9 horas, ela não vai dormir, porque ela vai estar com energia bastante renovada. Aí você chegava da creche às 4h30, ela tomava mamadeira e dormia. Isso acabava com o ciclo do sono dela. E depois ela só ia dormir meia-noite, a gente dava um trabalhão. Então assim, depois que eu aprendi isso, coloquei em prática. Agora tem aquelas crianças que dormem às 6 horas da tarde e vai até o dia seguinte. Então tá valendo, né? Agora, tirar uma soneca mesmo, que é período curto de sono, não vale, tá, gente? Então, guarda essa dica aí. A terceira dica, gente, é o seguinte: certifique-se que sua criança não tem fome. Ai, mas eu dei o jantar e eu dei o leite. Tá, mas será que tudo isso foi o suficiente? Eu tinha costume de falar, já dei o leite, ela não dorme. E, gente, quando eu fui ver, ela só tava precisando aumentar a quantidade de leite. Se a criança não tiver se sentindo saciada, isso vai atrapalhar fortemente na rotina do sono e no ciclo do sono da criança. Então, gente, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir pegar no sono, porque pra ela tá faltando alguma coisa ainda. Só que a criança, ela não sabe expressar tudo que ela sente, tudo que ela precisa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai choramingar, ela vai rolar de um lado pra outro na cama e ela não vai dormir. Você vai andar com ela no colo pra lá e pra cá e ela não vai dormir. É o que eu falei no início do vídeo, que é importante pra mim a rotina alimentar das crianças. Porque se ela toma café no horário certo, almoça, lancha, janta no horário certo, ela não vai sentir fome durante a noite, não vai acordar. Gente, é impressionante.
Quando a Alice janta bem no horário certo, come toda a proteína, come uma frutinha depois, e ela toma uma quantidade suficiente de leite, que sobra um pouquinho na mamadeira, é certeza que ela tomou o suficiente. Quando seca a mamadeira, é porque ela ainda precisa de mais um pouquinho. Então eu tô fazendo mais um pouquinho, ela tá tomando, fica aquela beiradinha. E ela dorme, gente, ela dorme. Tipo assim, das 10 horas da noite, ela dorme até as 9 do dia seguinte, sem acordar de madrugada. É impressionante. Mas quando ela não janta muito bem, porque eu não forço ela engolir a comida toda. Ela come o que ela se sentir saciada ali naquele momento da janta. Mas pode ser que por alguma coisa, ela não sentiu muita fome, não comeu tudo, e isso vai fazer diferença na madrugada. Então ela acorda e toma uma mamadeira de madrugada sempre que ela não se alimenta bem durante o dia, tá? Então, é importante lembrar que a criança precisa estar saciada. Talvez ela esteja chorando muito porque o leite não está sendo suficiente ou porque a janta não está sendo suficiente. A gente precisa dar uma incrementada aí. Então vamos para a quarta dica. É muito importante a gente entender que a criança precisa dormir a quantidade de sono suficiente para cada dia. Então, se você precisa acordar a criança e ela está acordando com muita dificuldade de abrir os olhos, de despertar, isso significa que ela não está dormindo o suficiente. Então, por isso que é muito importante nós, pais, a gente observar. Então, nossa, essa criança está dando muito trabalho para acordar, ela está dormindo pouco. Então, como que a gente resolve isso? Se ela está dormindo pouco para o horário que ela acorda, ela precisa dormir mais cedo. Por isso que no tempo de aulas, as crianças vão dormir mais cedo. Se a criança dorme bem, todo o restante dela se desenvolve bem. Se ela não dorme bem, todo o restante dela vai ter dificuldade no desenvolvimento. Então, isso foi pesquisado, isso foi comprovado. Então, por isso que é muito importante a gente conferir isso. Aí, a criança, quando você levanta, você passa pela criança, a criança já desperta sozinha. Com o barulho que você fez, ela desperta sozinha. Isso quer dizer que ela tá dormindo o suficiente, ela despertou por ela mesma. Isso é muito bom. Então, eu tento fazer isso. Então, na época da escola, as crianças estavam acontecendo o quê? Eu levantava pra arrumar a Alice, enquanto isso, o Bernardo já tava acordando. Ou seja, legal, gente. Isso quer dizer que ele tava indo dormir no horário certo. Eu sei que isso tudo não é fácil. Eu ouvi essa frase uma vez e eu achei que faz muito sentido. A maternidade e a paternidade, ela só é trabalhosa para bons pais. Porque os bons pais, eles querem fazer o melhor para os filhos. Eles não pensam neles só apenas, eu preciso de tempo, eu entendo que eu preciso de tempo e é por isso que eu sigo a rotina com as crianças. Porque se eu seguir a rotina com elas durante o dia, por mais cansativo que seja, eu sei que eu vou ter o meu tempo. Agora, se eu deixo ao tempo deles, gente, criança não tem horário regulado dentro de si mesmo. A gente cuida deles justamente por isso, porque a gente sabe o horário de jantar, a gente sabe o horário de dormir, a gente sabe o horário de tomar banho, de fazer atividade, de brincar lá fora, de assistir TV, a gente sabe o tempo de tudo isso. Se a gente deixa à vontade, gente, nada do desenvolvimento, e eu tô falando total, sabe? Desenvolvimento na escola, de aprendizado, de físico, de saúde, de emocional, principalmente, gente, tem muita criança sofrendo com problemas emocionais, e isso muitas vezes vem do sono. A criança não dorme o suficiente, a criança vai dormir 2 horas da manhã e tem que acordar às 7 para ir pra escola, 6 para ir pra escola, é pouco demais. Então a gente tem que estar atento a tudo isso. Então esse fator de quantidade de sono é muito importante. A Alice, ela precisa dormir 12 horas por dia. Então, ela precisa dormir 10 horas por noite, porque a soneca dela do dia são 2 horas. Então, 10 horas por noite. Então, se ela acorda às 9 da manhã, eu preciso que ela vá dormir no máximo até às 11. Se ela acorda às 8, ela precisa dormir às 10. Se ela acorda às 6, ela precisa dormir às 8. Então, é essa a conta que eu faço para que as crianças durmam o suficiente. E já que a criança precisa dormir às 8, eu não posso começar a rotina do sono às 8. Isso é muito importante. A rotina do sono precisa ser começada pelo menos 2 horas antes. Então é isso, gente. Espero que esse vídeo ajude muito quem tá tendo muita dificuldade. Ficou um pouquinho longo, mas são todas as informações que foram de extrema utilidade pra mim. Anota isso, tenta criar uma rotina levando tudo isso em relação e faz com que dê certo. Pra começar uma rotina, eu sei que é muito difícil. Eu também tive dificuldade. Mas pra começar, você só precisa começar. Romper a barreira de eu não consigo e começar a dizer eu consigo, eu vou fazer. Então, pra mim conseguir levantar cedo, eu preciso romper essas barreiras, deixar o celular longe, levantar e falar, eu vou fazer. Porque senão a gente não consegue começar nunca. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder outras dicas, outros vídeos. A gente não terá só dicas de crianças, dicas de maternidade, a gente vai ter muitas outras coisas aqui também, então fica ligadinho, tá bom, gente? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.